Eu sei que você já deve estar cansado desse papo de lei da atração, lei da manifestação, que escrever no WhatsApp para ela, para ele, como conquistar uma pessoa. Enfim, gente, já deu desse tipo de fórmula pronta. Mas e se eu te dissesse que existem exercícios que podem funcionar para você fazer do seu jeito, um passo a passo, na verdade, 5 passos, para você conquistar uma pessoa alinhada com o que você precisa e com quem você é? Meu nome é Carolina Turboli, eu sou mentora de relacionamentos e de sexualidade consciente e eu já venho fazendo esse trabalho primeiro comigo mesma e depois com as minhas alunas e clientes nos últimos anos. E hoje eu vim te contar 5 passos que estão dentro da minha metodologia Reprogramação Tântrica e dentro da minha mentoria Puro Êxtase. Vamos lá? Antes de começar, eu queria te convidar a se inscrever nesse canal para você receber semanalmente os vídeos que eu posto sobre esses assuntos e também a dar o seu joinha, porque isso é muito importante para esse canal continuar crescendo e continuar trazendo conteúdo relevante de forma gratuita para você. Combinado? Gente, para começar, o 5º passo vai te surpreender, porque ele é muito simples, muito fácil. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente vai construir todo um raciocínio lógico para poder chegar nesse último passo. Eu queria começar dizendo que, para que eu pudesse construir essa metodologia toda, gente, é claro que a minha vida afetiva e sexual não foi um mar de rosas. Senão eu não teria tido necessidade de buscar tudo isso. Então, independente do que você esteja passando nesse momento, independente se você acha que você tem dedo podre, que o amor nunca vai dar certo para você, ou que você já teve várias experiências frustrantes, saiba que esse é uma jornada espiritual e a gente está aqui para aprender. Saiba também que 99% das pessoas que eu já atendi, elas têm algum grau da ferida do abandono e da ferida da rejeição. Então, todos estamos lidando com as mesmas questões, só que cada um reage de uma forma diferente. E aí, gente, o primeiro passo dentro dessa jornada para que você conquiste a pessoa dos seus sonhos é você se conhecer melhor. E eu sei que isso parece um pouco clichê, mas eu vou te explicar exatamente como é que você vai fazer isso. Porque o que acontece é que muitas pessoas acabam desejando ter um relacionamento dentro de um modelo previamente estabelecido. Esse modelo previamente estabelecido pode ser o modelo monogâmico, tradicional, cristão, de formar família e etc. Isso também pode acontecer porque esse é um modelo hegemônico. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem um debate muito grande e muito importante sobre as não monogamias, sobre formas alternativas de viver os relacionamentos que não dizem respeito apenas à exclusividade sexual ou exclusividade romântica. É um debate bem maior do que isso. No entanto, o que eu percebo dentro dos meus atendimentos e dentro do meu próprio processo é que, ao ver esse debate acontecendo, muita gente acaba forçando uma barra de tentar uma coisa que de repente não é o melhor para ela. E digo isso com base no meu conhecimento astrológico. Então, vou dar um exemplo astrológico para que você possa entender melhor o que eu estou falando. Uma Vênus em Câncer, por exemplo, que é uma Vênus bem romântica, se ela estiver ali na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, muito provavelmente ela vai querer uma exclusividade romântica. Não necessariamente sexual, mas uma exclusividade romântica ela vai querer. Já uma Vênus em Aquário, que esteja ali, de repente, na casa 1 ou na casa 5, para ela talvez funcione melhor um modelo não monogâmico. Então, você precisa se conhecer muito bem para que você entenda quais são os seus limites, quais são os seus desejos e necessidades, com base tanto nas suas experiências passadas, como com base na sua essência. Dentro do meu trabalho, eu faço isso baseado no passado da pessoa, então eu envio um questionário com várias informações ali que ela vai preencher e com base também no mapa astrológico dela. Eu faço um recorte astrológico a partir de uma perspectiva tântrica, já que eu tenho essas duas ferramentas. Mas a gente tem essa tríade junto com o passado dela e ali eu desenho um relatório para ela de várias páginas explicando como que ela funciona. Então você pode se estudar para entender como você funciona. E como eu disse, um recurso que funcionou muito para mim, que funciona muito para muitas pessoas, é o recurso da astrologia. Entender como você funciona afetivo sexualmente a partir do seu mapa astral.
E o Tantra, ele já entra dentro da minha metodologia como que eu posso colocar em prática, através de exercícios tântricos, aquilo que é melhor para mim, para que eu possa me permitir ter prazer. Porque muito do problema também, dentro dos relacionamentos, é que as pessoas não têm permissão para ter prazer, e não têm permissão para receber amor. Então ficam relacionamentos unilaterais, onde alguém está sugando e alguém está doando. Isso é muito comum. A gente sabe que as mulheres têm mais esse padrão por conta de vários fatores socioculturais de estarem nessa posição de doação. Então é importante que a gente também entre nessa permissão ao prazer a partir de exercícios voltados para isso. Dado esse primeiro passo, vamos para o segundo passo. Esse segundo passo é mais desafiador de explicar, porque também pode parecer clichê, mas é verdade, gente. Não tem como eu entrar num relacionamento, como eu atrair um relacionamento, se meu amor próprio não estiver trabalhado. Porque se eu sou uma pessoa que me odeio, eu vou atrair uma pessoa para me sugar. E aí a gente entra nesse padrão que eu acabei de falar. Tá, Carolina, eu sei que eu preciso me amar, mas como é que eu faço essa jossa? E é por isso também que eu tô fazendo esse vídeo, para traduzir esses conceitos clichês que a gente já conhece em passos que a gente pode implementar. Então você foi lá, estudou seu mapa, né? Estudou por conta própria, ou estudou comigo, e aí você entendeu como você funciona, e agora você entendeu também que você precisa se amar mais. Como que a gente se ama mais na prática? Existe uma coisa que eu percebi em todas as pessoas que eu atendi, que é muito desafiador a gente se auto-acolher. É muito mais fácil a gente acolher uma outra pessoa, acolher um parceiro, acolher um familiar, acolher um amigo, do que a gente ter esse autoacolhimento. Ou seja, praticamos, sem querer, a autocrueldade. Então somos muito mais exigentes com a gente, somos muito mais rígidos, duros, e aí aqueles pensamentos repetitivos sobre os seus supostos erros ficam ali martelando na sua cabeça. E é claro que isso influencia nos nossos relacionamentos, porque se eu me trato com crueldade, eu acabo por atrair pessoas que me tratem com crueldade também. Isso é muito profundo. A forma como a gente se trata é a forma como as outras pessoas vão nos tratar. Portanto, a gente precisa desenvolver um outro tipo de autotratamento. Existem vários caminhos para isso, vários caminhos que eu tenho exercitado ao longo dos últimos anos, mas muitos deles eu não consigo te passar aqui simplesmente num vídeo de YouTube. É uma coisa que realmente exige maturação e acompanhamento, né? São coisas um pouco mais complexas. Mas o que eu decidi trazer nesse vídeo de hoje é uma ferramenta que você pode implementar a partir de agora, que é o Ho Oponopono. Talvez você já tenha ouvido falar do Ho Oponopono. Ele é uma ferramenta ancestral havaiana. Ele não foi criado por uma pessoa específica, embora exista uma pessoa específica que difundiu o Ho Oponopono no Ocidente, mas basicamente se trata de uma oração, de uma espécie de ritual, de um mantra que a gente fala para a gente ou para outras pessoas, para a gente se autorresponsabilizar e liberar a energia que foi acumulada em forma de ódio, ressentimento, mágoa. E você pode fazer o Ho Oponopono para você mesma, para poder liberar todos os sentimentos negativos e autodestrutivos que você tem em relação a você, gerados a partir do seu passado, da sua infância, da sua adolescência, dos seus erros, para que você possa construir uma história diferente. Porque quando a gente vai para o dating em geral, né, para a vida de solteiro e tal, sair com pessoas, não sei o quê, a gente está levando uma carga muito grande do nosso passado para as pessoas. E é muito pesado, gente. É muito pesado, por exemplo, quando a gente está num primeiro encontro e a pessoa já começa a falar do ex e você fica, ai, que saco, essa pessoa não esqueceu o ex. E por vezes a gente faz isso sem perceber, sem notar o quanto a gente está pesando o ambiente com aquelas histórias, com aquelas referências. E, portanto, o Ho Oponopono pode servir de liberação para você e de um exercício de autoacolhimento, que é aquilo que eu estava falando, que a gente acaba praticando uma autocrueldade em vez de um autoacolhimento. E a gente acaba não tendo muita fé na gente, né, tendo dificuldade de ter fé na gente, como a gente tem em outras pessoas. Então acaba se tornando mais fácil entender o erro do outro, ou acreditar no projeto do outro, botar fé no sonho de outra pessoa, do que fazer isso com a gente.
Isso é algo que ninguém pode fazer pela gente. A gente pode sim encontrar um parceiro que nos dê suporte, mas se você não se dá esse suporte, esse parceiro não tem que te dar. E se ele te dá e você não se dá, você vai se tornar codependente dessa parceria, o que não é saudável de forma alguma. Então, pratique o autoacolhimento através do Ho Oponopono, mas também busque outras ferramentas e exercícios próprios também na maneira de dialogar, né? Mude o seu diálogo interno. Isso é uma coisa que eu vou pontuar aqui como um extra, né? Quando você começar a ter aquele diálogo tipo, ai que burra, olha o que você fez de novo, que saco, você não faz nada direito. Aqueles diálogos que a gente tem, mude esse diálogo. Fala, não, poxa, eu fiz porque eu tive que fazer assim. Por que eu tive que fazer assim? Converse com você como você conversaria com uma amiga, ou até com uma criança, ou com uma pessoa num estado de vulnerabilidade. Tenha mais paciência, porque essa mudança desse diálogo interno vai influenciar positivamente nos seus relacionamentos. E eu falo por mim, gente, que hoje eu percebo que tinha um diálogo interno muito tóxico comigo mesma, e agora eu consigo me autoacolher de uma forma que eu fico orgulhosa. Isso faz com que eu não aceite qualquer coisa de outras pessoas. Terceira coisa que a gente faz no caminho para poder se abrir para outras pessoas. Agora eu vou falar mais da relação com o outro, né? Já que as duas primeiras coisas eram da nossa relação com a gente. Então, beleza, você já está se autoacolhendo, você se conhece. Como é que a gente vai para jogo, né? Como é que a gente coloca o nosso corpo no mundo? E eu vou chamar esse passo de receptividade. Existe uma tendência também de que a gente repita dia após dia os mesmos pensamentos, a mesma rotina, os mesmos rituais. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de atrair o desconhecido para a nossa história. Então a gente está querendo viver coisas diferentes, a gente está querendo ter relacionamentos diferenciados, só que a gente está repetindo os mesmos padrões de comportamento e de pensamento, que na verdade são os geradores do nosso comportamento. Então, um estado de receptividade é um estado onde eu me torno aberto para a vida, aberto para receber. E aí eu queria trazer uma ferramenta, que é uma ferramenta do Access Consciousness, que, enfim, é uma estrutura maravilhosa, com muitas ferramentas de autoconhecimento, e uma dessas que é muito fácil e que eu posso te passar aqui, você não precisa fazer um curso para conhecer essa ferramenta, é uma frase, que também pode ser um mantra, que é tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E é uma frase que quando eu conheci eu tive muita resistência. E aí eu percebi que o que mais me dava resistência nessa frase era a palavra facilidade. Porque para mim tudo tinha que ser muito difícil, desafiador. Eu tinha esse padrão de dificuldade. E aí quando eu conseguia fazer algo que era difícil, eu me sentia bem. Então eu atraía desafios e dificuldades para minha vida amorosa, inclusive, para que eu pudesse me sentir melhor. Tipo, tomar pessoas como desafios, como projetos, enfim, uma coisa horrível. Então, essa frase, eu repito ela 10 vezes pela manhã, ela me ajuda a me tornar receptiva à vida. Ela ajuda que oportunidades venham até mim. Porque muitas vezes, quando a gente está nessa vida de solteiro, nessa vida de querer encontrar um relacionamento, a gente se coloca numa posição muito ativa de caçadora. Mas muitas vezes, basta com que você se torne um atrator de oportunidades. E eu sei que isso parece muito clichê, mas é o que verdadeiramente acontece. Então, existe aquela frase também de cuidar do seu jardim para atrair as borboletas, e é exatamente isso que eu quero dizer. Que quando você estiver numa padaria, num mercado, numa lanchonete, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferenciada. E assim você vai atrair as pessoas que estão mais conectadas com a sua frequência nesse momento. E aí vamos para quarto passo, para a quarta ferramenta para que você atraia o relacionamento dos seus sonhos. E essa é uma ferramenta muito prática, gente. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente visual, principalmente depois da internet. Só para ter um exemplo, o Instagram ou o Tinder são redes sociais extremamente baseadas na nossa imagem, em filtros, em fotos, etc. E muitas vezes a gente tende a acreditar que eu preciso melhorar a minha imagem para que eu possa atrair alguém. E de fato a imagem tem um grande peso para todos nós. E hoje em dia eu tenho uma visão diferente da que eu tinha alguns anos atrás. Eu era bem anti-imagem, anti-beleza e etc. E hoje eu já entendo que sim, isso faz parte dos nossos 5 sentidos, faz parte da primeira impressão que a gente gera em outras pessoas e faz parte do autocuidado também.
É uma discussão um pouco mais complexa, porque a gente tem toda a questão dos padrões de beleza impostos principalmente para nós mulheres, mas a gente precisa entender que existe sim um sentido estético, um sentido de beleza que a gente pode cultivar sem nos autoviolentar tanto assim. Mas existe um outro sentido que pode ser fundamental na hora da conquista e que influencia e muito a nossa atração por alguém. Você consegue adivinhar qual é? Esse sentido, minha gente, é o olfato. Nós nos atraímos muito pelo cheiro das pessoas, pelos feromônios, e a gente pode brincar com isso se a gente quiser atrair as pessoas certas. Então, conhecer um pouco das essências, não ficar só usando o perfume pronto, conhecer um pouco da magia aromática, né, que é uma bruxaria também, pode te ajudar a colocar a vibe certa para você. E aqui eu vou te dar alguns exemplos. Se você quer atrair alguma coisa mais picante, se você sente que você está com muita baixa libido, com uma autoestima mais baixa, você pode usar o Ylang Ylang, que é uma essência, um óleo essencial mais quente. Agora, se você quer atrair algo mais feminino, se você está querendo estar mais feminina, você pode usar a essência do gerânio, por exemplo. Enfim, eu não vou me aprofundar nesse assunto aqui, mas eu só queria te atentar para a questão do cheiro. Que cheiros você tem usado? Esses cheiros realmente combinam com você? Ou eles são um padrão imposto socialmente? Você usa um hidratante? Você usa um óleo essencial? Você usa um perfume pronto? Você usa algum creme? Quais são os cheiros que estão à sua volta? Esses cheiros combinam com você? Esses cheiros é realmente compatível com aquilo que você quer atrair? Pode ser que, ao investigar isso melhor, você possa ter uma marca olfativa que combine mais com você. E vamos para o quinto passo para atrair uma pessoa. Gente, esse passo é tão simples, mas foi tão fundamental na minha jornada perceber a importância desse passo. Simplesmente sorrir mais para a vida. Gente, eu fui uma criança séria, fui uma adolescente, uma adulta séria, ainda sou uma pessoa que tem a tendência a estar mais séria do que sorrindo, e tudo bem, isso é um traço de personalidade que eu respeito imensamente. Mas ter me desafiado a sorrir mais, e principalmente sorrir é a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então, eu acordo já sorrindo para a vida. Isso me ajuda a entrar lá no estado de receptividade. E nós, como animais, quando uma pessoa está séria, a nossa tendência por rapport, né, por compatibilidade, é ficar séria também. Então, quando eu trago um sorriso, eu facilito que a outra pessoa traga um sorriso também. E a gente libera hormônios de prazer no nosso corpo. A gente cria memórias de prazer com aquela pessoa que a gente acabou de conhecer. Isso também faz com que a pessoa saia da defensiva e se abra mais para a gente. Porque como animal, o nosso sistema límbico entende que aquela seriedade pode ser uma potencial ameaça e aí a gente fica no nosso sistema de alerta. Então, sorrir ajuda a gente a entrar num sistema de relaxamento. Isso pode ser muito fundamental na hora da conquista. Talvez você já tenha passado por uma situação assim. Eu passei, contando rapidamente uma história minha. Uma vez eu estava num date com uma mulher russa. E ela passou o date todo muito séria, né? Isso já faz muitos anos, quando eu me relacionava com mulheres. E eu fui para casa, assim, com uma sensação de, poxa, será que eu falei alguma besteira? Será que, sei lá, o que que eu fiz, né, para ela estar tão séria? E aí no dia seguinte ela me mandou uma mensagem agradecendo imenso, dizendo que adorou me ver, querendo me ver de novo. E aquilo gerou uma confusão dentro de mim, tipo, não parecia que ela estava desfrutando, sabe? Então, talvez você já tenha passado por isso também, de ter estado com uma pessoa que estava muito séria, que você achou que não estava desfrutando, mas na verdade ela estava. Então, isso pode nos ajudar muito a desanuviar os ambientes e a trazer essa alegria, porque a gente quer estar com pessoas que sejam alegres, mas nós precisamos ser aquilo que nós queremos atrair nos outros. Eu espero que você tenha gostado dessas 5 etapas. Me conta aqui nos comentários qual foi que você mais gostou, qual foi a que mais te surpreendeu. Lembrando que tudo que eu falo aqui está dentro da minha metodologia Reprogramação Tântrica. Então, se você quer a minha ajuda para fazer esse caminho, você pode ter minha ajuda dentro dessa mentoria individual.
E também existe um programa 100% online, que é o Éden Secreto, que lá tem toda a minha metodologia, só que de maneira gravada. Então, se você quiser, eu vou deixar aqui também a lista de espera para quando abrir a próxima vaga para o Éden Secreto, para que você possa acessar essa metodologia, e eu espero que você implemente a partir de hoje esses 5 passos e volte para me contar a linda história de amor que você está vivendo. Obrigada por ter chegado até o final desse vídeo e até o próximo!